Muito boa tarde, meus irmãos, muito boa tarde, minhas irmãs. Estamos nesta live ao vivo, desde aqui da cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre. Desejando uma boa tarde de domingo a todos os irmãos da cidade de Moreno, da Grande Recife, pedindo a Deus que abençoe a todos. Lembrando que nós tivemos a honra de ser convidados pela Aldenora Sabino, nossa amiga há tanto tempo, a participar dessa live nesse domingo. Vamos deixar aqui os nossos cumprimentos aos trabalhadores, frequentadores, a direção do Centro Espírita 9 de Outubro da cidade de Moreno, bem como todos os espíritas da região e que estiverem nos assistindo. Às vezes vocês vão ver eu olhando para baixo, e eu estou às vezes olhando para o celular, vou estar lendo o evangelho que está aqui do lado, então não nos preocupamos com isso. O importante é o conteúdo, porque quando eu olhar para a câmera está um pouquinho mais acima, então não nos preocupemos. Eu estarei em pensamento juntamente com vocês aí. Vamos proferir uma prece de início dessa nossa live, pedindo a Deus, pedindo a Jesus a paz necessária, a tranquilidade, a serenidade, para desenvolvermos o assunto da tarde de hoje, que é a porta estreita, do capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre da maneira mais compreensível, da maneira mais tranquila, da maneira mais serena, para que possamos ser entendidos nas nossas colocações e todos nós termos os discernimentos necessários para o aprendizado do que esse item nos traz. Lembrando do nosso irmão Djalma Montenegro de Farias, e eu faço questão sempre de citar o patrono da Casa Espírita ao qual eu estou falando, porque ele é o guia espiritual da casa. Ele é o mentor espiritual da casa. Então, com ele estaremos juntos nesses momentos em que estaremos conversando. Sempre agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nos é dada, para que possamos transmitir, sempre de coração aberto, a doutrina de Jesus, para que mantenhamos viva a sua imagem e também, principalmente, os seus ensinamentos. Agradecemos a todos e que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Estamos nessa live aqui com muita satisfação, conversando com os irmãos aí de Pernambuco e sempre agradecidos por dar essa oportunidade a mim de estudar também esse capítulo do Evangelho, principalmente o item 3 até o 5, para que possamos então aprender mais sobre o Evangelho. Eu estou agora nesse momento tentando entrar na página do SEM para ver como é que está a nossa transmissão. Eu sou muito calmo para falar, tá? Vocês vão pensar que eu vou debulhar tudo assim correndo, porque eu não costumo fazer isso.
Eu acho que nós estamos tentando fazer com que chegue até todos, né, essa divulgação da doutrina espírita, e para isso não temos pressa. Eu não consegui ver a minha transmissão, mas eu preciso ver se ela está saindo aí ou não. Aldenora, se tu estiver me ouvindo aí, me mande para mim se está saindo aí, porque eu não tenho como saber. Eu sei que tem 5 pessoas assistindo. Se estão assistindo é porque está saindo, né? Então é só que eu não consegui entrar ainda. Eu quero entrar para ver os comentários aqui dos irmãos, porque se tiver alguma pergunta, a gente pode responder. Não é? Eu não estou conseguindo ver, tá? Mas se tiver algum comentário, a nossa irmã Aldenora Sabino vai me passar pelo WhatsApp. Não vamos nos preocupar, porque deve estar indo para aí. Muito bem, meus irmãos, a porta estreita. O que nos diz Mateus no capítulo 7, versículo 13 e versículo 14? Mateus nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso é o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Muito bem, meus irmãos. Nós temos que entender que Jesus Cristo nos trouxe o caminho, ele nos mostrou o caminho. E esse caminho que ele nos mostrou é o caminho da porta estreita. Nós devemos sempre buscar andar corretamente. Sermos espíritas dentro da casa espírita é muito fácil, porque lá nós estamos tranquilos, estamos amparados, estamos ali entre amigos, entre irmãos. O difícil é nós nos mantermos no caminho espírita, fora da casa espírita. E nós, como cristãos, temos que ser cristãos em todas as horas da nossa vida. Não é só no momento em que estamos dentro da casa espírita, que nós vamos lá para assistir palestras, que nós vamos lá para trabalhar, para transmitir o passe, fazer o atendimento fraterno, né? Participar dos trabalhos de evangelização, do ciclo de paz, das palestras dos mais idosos, que aqui nós chamamos de AFA. Né? Nós, sim, temos que não só aprender. Teoricamente, a gente sabe tudo que está aqui. A gente sabe na parte da teoria. Mas nós temos que colocar em prática tudo isso que nós aprendemos aqui, neste livro.
no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Mateus, quando cita que Jesus disse quão pequeno é a porta da vida e que seu caminho é estreito, é porque é, na realidade, um caminho mais difícil. Vocês vão de convir comigo que através da doutrina espírita, nós buscamos o conhecimento, e isso é a base. Mas, se nós não colocarmos esta base de aprendizado, colocarmos em prática, de que vai nos adiantar? Se a porta estreita ela é mais difícil, nós podemos fazer uma analogia. Quando a porta é larga, que é a porta da perdição, ela é muito mais fácil. O caminho é mais largo, a porta é mais larga. E muitos são os que ela entra. Isso dito por Jesus através do Evangelho de Mateus. Por quê? Porque quando o caminho é largo, os nossos empecilhos são menores. Nós, se tem uma pedra no nosso caminho, nós não a retiramos, nós desviamos ela. Nós fizemos uma voltinha e passamos por ela. Na porta larga, nós entramos com maior facilidade, porque ela é mais larga, cabe mais gente entrando dentro dela. E os caminhos que nos levam à porta larga são as nossas ambições, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, também aqueles erros que nós cometemos, muitas vezes pensando assim, é um errinho tão pequenininho, né? Não vai nos fazer mal, não vai nos atingir, não vai fazer com que Deus me cobre isso, porque é tão pequeno. Mas nós começamos pelos pequenos erros. E aí os nossos erros podem ir crescendo, ir aumentando. Quando nós trilhamos o caminho estreito para entrarmos na porta estreita, que é o reino do Pai, que nós ainda acredito vamos levar muitos anos para chegar até ele, porque nós ainda temos que passar por uma evolução muito grande, porque nós estamos aqui ainda num planeta de expiação e provas, ainda temos que galgar muito até atingirmos esse objetivo. Nós temos as maiores dificuldades. Por que essas dificuldades? Se nós encontrarmos uma pedra no caminho, nós não iremos retirar aquela pedra. Ou nós retornamos, ou então nos sacrificamos. Nós vamos ter que colocar forças para vencer aquele obstáculo. Por que eu disse não vamos tirar aquela pedra? Porque se ela for muito grande, ela é muito pesada, e nós não vamos ter condições, mas nós vamos ter que ultrapassar aquele obstáculo para continuar no caminho. O caminho certo, o caminho que Jesus nos ensinou. Nesses caminhos, nós podemos encontrar muitas coisas. Muitos entraves, dificuldades. Por sermos espíritas, nós não estamos livres disto tudo ou de passarmos por dificuldades. As dificuldades são muito grandes. Ainda
para nós que ainda somos imperfeitos. E quando encarnados, que a nossa percepção ainda é muito menor, e nós nos tornamos muito mais pequenos diante da grandeza de Deus, nós vamos ver que nós não somos praticamente nada. Um exemplo muito simples. O momento que nós estamos passando hoje, que é essa pandemia que está nos afetando, afeta a vida de todos. São momentos difíceis, mas que nós temos que passar sempre com muita fé em Deus, com muita fé em Jesus. Nós não podemos nunca deixar de orar, de pedir a Deus para que os irmãos cientistas, vão ser mais claros, que trabalham nesta área, que possam ser iluminados pelo Pai, para que eles encontrem a vacina certa, o medicamento certo. Mas nunca em nossas preces nós vamos chegar para Deus e vamos dizer: pô, Deus, eu sou tão bom, eu faço uma rádio de divulgação, eu participo de programas de assistência social, eu trabalho na casa espírita todos os dias da semana. Nós nunca vamos colocar dessa forma. Nós vamos pedir humildemente, porque se nós merecermos, Deus vai nos conceder. E isso vale para todas as ocasiões das nossas vidas. Se nós buscarmos e colocarmos alguma coisa que nós fizemos, eu assisto aos drogados, Senhor, eu tenho orado por todos os irmãos, eu tenho orado agora, eu preciso que me ajude. Nós já estaremos cobrando aquilo que nós fizemos. E nós temos que praticar o bem, a caridade e o amor, sem cobrar. Dar de graça o que de graça recebemos. Não podemos cobrar por aquilo que nós fizemos, porque se nós obtermos que Deus, assim, não, realmente tu faz isso aí, eu vou te dar um apoio, né? Vamos dizer assim, na nossa linguagem. Né? E aí nós já estamos recebendo a paga. E aí aquilo tudo é apagado do que nós fizemos. E quando nós chegarmos lá no mundo espiritual, nós vamos chegar de mãos vazias. Então, todas as vezes que nós praticarmos o bem, praticarmos a caridade, o amor, nós temos que pensar que nós fizemos aquilo ali de coração. E quando nós falamos com as pessoas a respeito da doutrina, a respeito do Evangelho de Jesus, nós temos que pensar que não é para aquela pessoa que nós estamos trabalhando e nem para nós estamos trabalhando para Deus. Nós estamos trabalhando para Jesus. E esta tem que ser a base do caminho estreito. Porque nós temos as dificuldades e muitas vezes imploramos: Pai, mas como que isso aconteceu comigo? Gente, nós não estamos livres, como já falei, de passarmos por dificuldades. Mas essas dificuldades têm que ser ultrapassadas. O que nós podemos, e eu posso contar para vocês aqui, em 2018, eu passei por um momento bem difícil de saúde. Então, o que eu fiz? Eu conversava com as pessoas que eram mais chegadas, dos centros espíritas, que são vários, que a gente conhece, que a gente faz lives, né, envia palestras gravadas e tal. E eu lembro que eu fui muito apoiado pelo SEMA, através das orações e dos atendimentos.
que lá são feitos. Assim como na minha casa espírita, assim como nas outras casas espíritas com irmãs aqui da cidade, e casas espíritas de outras cidades de todo o Brasil. Quer dizer, eu orava e pedia para Deus que me ajudasse. Mas tinham muitas pessoas que estavam orando por mim também. E assim nós, quando hoje estivermos passando por dificuldades, vai ter alguém também orando por nós. Vai ter alguém sempre com um pensamento ligado a nós e nos direcionando vibrações positivas para que nós vençamos esse obstáculo. Por que isso? Porque o Paulo é melhor que alguém? Porque o Paulo fundou a Rádio Discípulo, hoje ele é coordenador da Rádio Discípulos, ele é melhor que alguém? Não, ele não é. Ele é igual a todo mundo. Ele é igual a todos, porque aqui na Terra cada um de nós tem uma tarefa. As tarefas às vezes são mais brandas, às vezes elas são mais árduas. E através dessas tarefas mais árduas é que vem a maior grandeza quando nós conseguimos atingir o objetivo de atravessar o obstáculo. E aí nós vamos ter acesso à porta estreita. Através do amor, através da prática da caridade, vamos ter salvação, como muitas religiões prometem a salvação. Não se sabe, porque cada um está num grau evolutivo diferente. Eu posso estar fazendo várias coisas, porque lá nas vidas anteriores, nas vidas passadas, eu estou ainda engatinhando, certamente, e vou custar muito a atingir um grau evolutivo tão alto. Nós tivemos exemplos do Brasil e temos exemplos de Chico Xavier, que tinha uma abnegação muito grande, exerceu um trabalho de divulgação da doutrina espírita muito grande. Hoje temos Divaldo, Raul Teixeira, tivemos o nosso querido Richard Simonetti, tantos outros irmãos que Bezerra de Menezes, né, que trabalharam, inclusive é dele a frase de Bezerra de Menezes e também depois repetida por Emmanuel, né, que o bem que se faz pela doutrina espírita, ou seja, o maior bem que se faz pela doutrina espírita é a sua divulgação. E é isso que nós estamos tentando fazer. Continuando aqui, nós temos uma passagem de Lucas, do capítulo 13, versículo 23 a 30. Desculpa, estou um pouco resfriado, porque aqui no sul esquenta, e amanhã, hoje está 23, 24, 25 graus, amanhã está 2 graus. É assim aqui. Então diz Jesus através de Lucas: tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, Jesus, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não a poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vos eis a dizer: comemos
e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas praças públicas. Eles vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidades. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Muito clara está esta escrita e esses ensinamentos. Porque quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começarmos a bater dizendo: Senhor, abre-nos, e vamos dizer: Senhor, nós participamos junto convosco, nós comemos, nós bebemos, nos instruístes em praça pública. Então nós vamos ver que nós buscamos os ensinamentos. Nós temos os ensinamentos. Nós temos os ensinamentos no Evangelho, nós temos os ensinamentos no Livro dos Espíritos, nós temos os ensinamentos no Livro dos Médiuns, na Gênesis. Nós temos no que é o Espiritismo, para quem está começando. Nós temos as obras básicas para nos instruir. Por que não lê-las? Isto nós estamos nos instruindo. Muito bem. No momento em que nós nos instruímos, que nós aprendemos o significado daquilo, ou o significado do caminho a ser seguido, nós o abandonamos. Então aqueles que estarão batendo a porta serão aqueles cristãos que estarão participando dessas instruções, no nosso caso da doutrina espírita, nas palestras, nos trabalhos espíritas, nos estudos espíritas, mas não estaríamos colocando em prática. Não estaremos com o nosso coração aberto a ouvir, o nosso coração aberto a retransmitir, a passar os ensinamentos de Jesus para os irmãos que estão ao nosso derredor. Nós pensamos, mas como isso? Eu fui bom, eu nunca fiz mal a ninguém. Muito bem, nós vamos dizer isso para Deus quando nós chegarmos lá para os irmãos espirituais. Poxa, eu nunca fiz mal a ninguém. Ele vai dizer: que ótimo, coisa boa, nunca fez mal a ninguém. Agora eu te pergunto, o que tu fez de bem por alguém? Porque aí é onde está o nosso mérito. Porque nós praticarmos a caridade com amor, a caridade é aquela quando a gente estica a mão sem pedras, né? Estica a mão cheia de amor, é o que vai contar para nós. E isto, segundo Jesus e segundo os evangelistas, isto é uma obrigação. Isso não é uma colocação vaga.
Isso é uma obrigação. Nós fazermos o bem é uma obrigação. Não é simplesmente o aprender que nós temos que fazer o bem ou só não fazer mal aos outros. Nós temos que fazer o bem. Qual o bem que se faz? Muito. Ah, mas eu não tenho condições de fazer o bem. Eu não tenho meios materiais para fazer o bem. Muito bem. Hoje nós não podemos, pela ocasião que estamos vivendo. Mas um abraço, um aperto de mão, uma palavra de carinho, de aconchego, de incentivo, uma palavra de boas vibrações, uma prece, isso qualquer um pode fazer. Não precisa ter bens materiais para fazer isso. Porque nós fizemos através do nosso pensamento. Daqui ela parte da nossa parte pensante e atuante, que vai refletir no nosso espírito, nosso perispírito, nosso corpo físico, e nós servimos como um meio de energia para mandar essas boas energias para os nossos irmãos. Isso não se gasta nada para fazer isso. Então, aonde eu quero chegar? Que praticar o bem é o que nós temos que fazer. E aí, nós colocamos a colocar obstáculos no nosso caminho estreito. Nós achamos que não podemos fazer porque nós não estamos em condições, porque nós não temos tempo, porque, gente, é muito simples. Como todos nós temos família, todos nós temos os nossos compromissos profissionais, todos nós temos os nossos compromissos com nós mesmos, né, com o cuidado do nosso corpo. Todos nós temos uma vida a ser vivida hoje aqui nesse planeta de expiação e provas. Mas será que nós não podemos tirar um tempo para amar mais? Será que nós não podemos tirar um tempo para levar uma palavra de carinho ao irmão necessitado? Será que nós não podemos tirar um tempo para trabalhar para Jesus? Porque ele mesmo disse: aquilo que tu fizerdes a um desses pequeninos, será a mim que o fazes. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fazer o bem e nos aperfeiçoar. Porque muitos colocam esses dias, eu estava escutando uma palestra, não quero citar a fonte, mas aí um irmão falou que nós aí vamos para o mundo espiritual, nós viemos aqui na Terra, nós evoluímos, aí nós vamos lá para o mundo espiritual, continuamos evoluindo, e eu pensei, poxa, eu acho que ele cometeu um erro. Porque no mundo espiritual a gente não evolui. A gente só evolui aqui no planeta escola, tá? Ou seja, qual o planeta que nós estivermos encarnados, é só aqui que nós evoluímos. No mundo espiritual, nós buscamos aprendizado e conhecimento daquilo que nós fomos e aquilo que nós devemos ser para resgatar as nossas faltas. Então, nós não podemos deixar para praticar o bem lá no mundo espiritual. Até porque se nós não nos aperfeiçoarmos, nós não nos colocarmos à disposição de Jesus, pelo menos tirar um tempo para isso, nós não vamos ter evolução. Nós vamos chegar lá de mãos vazias. De mãos vazias. Porque nós não vamos levar carro, não vamos levar casa, não vamos levar roupa, não vamos levar nada daqui. E vejam como Deus é bom. Deus é muito bom para conosco.
para com seus filhos. E eu estou falando isso de um modo geral. Vocês pensem bem. Desculpa. Vocês pensem bem. Hoje, nós temos uma gama de maneiras de nos comunicarmos, assim como eu estou me comunicando com vocês. Deus deu a luz na mente de nós, encarnados, algum deles, não eu, porque eu só uso as ferramentas, eu não as fabrico, mas porque fabricassem essas ferramentas, que hoje, com tudo que está acontecendo, nós podemos nos comunicar, nós podemos nos ver, nos falar e levar os ensinamentos da forma que a gente já levava dentro da casa espírita. Aí eu digo, eu acho muito difícil, eu Paulo Sampaio, acho muito difícil falar só com um computador ou falar com a câmera. Ela é mais difícil. É muito melhor a gente fazer uma palestra pública dentro da casa espírita do que fora dela. Porque aqui na minha casa eu tenho que estar muito tranquilo, muito sereno, muito concentrado, estar muito bem amparado, assim como todos os irmãos que estão fazendo as lives das suas casas. E é muito difícil fazer isso, porque sempre tem uma coisa daqui, uma coisa dali, uma coisa para fazer, isso vai nos tirando a concentração. Por isso que lá na Bíblia está, e no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, também está, que quando nós formos orar, nos recolhemos ao nosso quarto, ou a um lugar onde possa realmente te ligar a Deus, te ligar para que as tuas preces possam chegar até Ele, através dos irmãos espirituais. Nós sempre pensamos que mas eu sou um que tenho o costume de dizer, eu estou sempre em prece. Será? Não, acredito que não. Se eu analisar friamente, eu vou ver que não. Porque nós temos muitas tribulações. Nós temos muitas coisas para decidir, para fazer, para pensar, raciocinar outras coisas. E nós, muitas vezes, esquecemos de Deus. E nós não podemos esquecer de Deus. Porque no momento em que nós nos esquecemos de Deus, nós acabamos cometendo atos incompreensíveis para nós cristãos, muitas vezes. É uma palavra maldita que se diz, é uma pequena ofensa, uma maneira de falar mais ríspida, isso nos desliga. E nós temos que estar sempre ligados. Porque para atingirmos a porta estreita não é tão fácil assim. Kardec nos colocando, já no item 5, nas suas dissertações, ele nos diz: largai a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas é porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmos, é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisas a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são chamados e poucos escolhidos. E é isto que eu quero entrar nesse assunto dos
que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós recebemos chamamentos de muitas formas. Pode passar um irmão ali, bater na nossa porta e perguntar para nós se nós não temos um pão velho para dar. Se nós não temos uma comida ou uma água para servi-lo. Aí então nós pegamos e nos negamos a fazer isso, né? Nos negando a fazer isso, nós estamos já num caminho errado. Nós fomos chamados, mas nós não nos tornamos os escolhidos. Por que tudo isso? Nós, muitas vezes, temos irmãos que entram na casa espírita muito, às vezes, depois do que nós. E aí eles vêm, estudam 1 ano, 2 anos, 3 anos, e já começam a assumir tarefas dentro da casa espírita. Isso é muito comum. E aí nós que já estamos lá há 15 anos, 20 anos, no meu caso, 40 anos de doutrina, não assumo nada. Não quero fazer nada, eu só quero ir lá receber. Eu sou um chamado, mas eu não serei um escolhido. Porque eu não estou me esforçando, como diz Kardec aqui. É preciso muito esforço para vencer as más tendências. E nós temos a tendência de empurrar as coisas com a barriga. Vamos colocando sempre para frente as nossas responsabilidades. E aí, irmãos que já, de repente, estão já um pouco mais evoluídos espiritualmente, eles chegam na casa espírita e já logo em seguida começam a desenvolver trabalhos dentro da casa espírita. Então, além de ele já ter uma clareza maior, talvez uma evolução maior, porque nós aqui na Terra somos seres individuais e cada um tem o seu grau de evolução de uma forma, nem todos são da mesma gama, né, ou estão tudo na mesma linha, um pouco mais, um pouco menos, e assim nós vamos, né? Porque nós estamos aqui para nos ajudar, nos auxiliar. Não assumimos a nossa responsabilidade diante de tudo aquilo que nós aprendemos. Então, muitos são chamados, mas olha, muito poucos são escolhidos. Eu não sei aí em Pernambuco, eu acho que aí em Pernambuco não é assim, né? Diz que aí não é assim. Mas aqui no Rio Grande do Sul, às vezes falta trabalhador para o passe, falta evangelizador para as crianças, tem que estar solicitando as pessoas, pelo amor de Deus, venham ajudar, venham trabalhar no passe. Falta muitas vezes outros tipos de trabalhadores para casa, para trabalhar nos trabalhos de desobsessão à distância, de atendimento fraterno, né? Faltam pessoas. Com tantas pessoas que vão lá na casa espírita ou participam lá na casa espírita. E tem muitos que se convidam e eles dizem, eu não tenho condições, eu ainda não estou pronto para isso. E nós, como espíritas, nós temos que estar pronto para todas as tarefas. Isso é uma verdade. Nós temos que estar prontos para todas as tarefas.
seja para a tarefa de limpar a casa, de varrer o chão, de atender no atendimento fraterno, de sermos presidente da casa, nós temos que estar pronto. Porque quando nos vem o chamado, é porque nós estamos sendo conduzidos a ser escolhidos. Então, por isso que Kardec diz ali que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Mas escolhidos porque nós não queremos. Nós não queremos ser escolhidos. Nós até reclamamos quando não somos chamados. E quando somos chamados, nós mesmos não queremos ser os escolhidos. Já estamos em cima da hora, são 47 minutos já. Mas eu ainda quero ver aqui mais um pedacinho aqui da dissertação de Kardec, que ele diz: mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Aí é onde vem, meus irmãos, que nós já tivemos as existências anteriores e de lá nós trazemos. Nós não regredimos espiritualmente, mas trazemos aqueles erros cometidos lá atrás. E nós temos que nos reconduzir espiritualmente. Isso é o primeiro caminho. E vencer as dificuldades que nos são colocadas. Por que esta sorte? Porque nós cometemos erros no passado. E muitas vezes cometemos erros aqui, nesta vida, nesta existência. E nós adquirimos muitas vezes por uma palavra maldita, mal falada, vamos dizer assim, né? Uma palavra mal falada ou mal colocada, nós adquirimos já um comprometimento com algum irmão nessa existência. É tão simples para a gente entender que se nós adquirirmos comprometimentos, ou nós o reparamos agora, e irmos e nos reconciliarmos com os nossos irmãos, que nós muitas vezes possamos não nos darmos bem ou ter algum desentendimento, ou nós vamos ter que retornar só para fazer isso. Porque a nossa evolução é aqui. E a porta estreita, se nós vamos entrar nela, ou a porta larga, se nós vamos entrar nela, quem vai decidir isso não é nós. Quem vai decidir isso é o nosso Pai. É o Senhor, aquele que fala aqui, que entra, pai de família, que entra e fecha a porta. É esse que vai decidir se nós vamos merecer entrar na porta estreita ou vamos ter que entrar lá na porta larga. Para buscar novos conhecimentos da nossa situação e vamos procurar nos colocar à disposição de uma nova reencarnação, ter aquela preparação, aquele esquecimento, aqueles trâmites, né, burocráticos e espirituais, eu costumo dizer, né, para que nós retornamos de novo aqui para cumprir os nossos deveres que nós não assumimos nessa existência. Eu desejo a todos os meus irmãos daí de Pernambuco, do Centro Espírita 9 de Outubro, aí da cidade de Moreno, os espíritas aí de toda a região, muita paz, muita luz no coração. Eu acho que todos já me conhecem. Eu sou o Paulo Sampaio, fundador e coordenador e locutor da Rádio Discípulos,
daqui da cidade de Guaíba. Nós temos todas as quartas-feiras, às 20 horas, o estudo do Evangelho. Nós estudamos o Evangelho todas as quartas-feiras. Hoje não estamos dentro da Casa Espírita, o nosso estúdio está lá parado, mas nós estamos fazendo dos nossos lares, cada um nas suas casas. E estamos continuando com o programa normalmente pelo Facebook da Rádio Discípulos Espírita e também pela TV Discípulos no YouTube. Quero desejar a todos que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine, que vos dê sempre as graças necessárias que todos necessitam para vencer todas as nossas dificuldades, ultrapassar e poder transpor as pedras dos nossos caminhos e continuar cada um de nós sempre no caminho do bem. Desejando a todos um ótimo final de domingo, com muita paz e com muita luz. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo que tem nos dado, por todas as oportunidades. Muito obrigado pelo sol que nos aquece, pela água que nos sacia a sede, pelo pão que nos alimenta. Obrigado, Senhor, pelos amigos que a gente tem, que a gente vai cultivando pelo caminho da vida. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que sempre nos foram dadas e agradecendo sempre de coração aberto, desejando a todos paz e luz. Muito obrigado, que assim seja.